A paz, irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam convosco, que elas vos sigam, assim como perseguia Davi. Quanto mais Davi corria, a graça e a paz do Senhor o alcançava. Amém? Eu estou aqui no monte para falar sobre um tema muito visível na Bíblia. Esse tema é amor. E desde o princípio, desde a criação do mundo, Deus demonstra o seu amor com o mundo em si, com a beleza que Ele tinha criado, com toda a perfeição que Ele tinha criado. Creio que Ele viu todas as coisas e ficou maravilhado. Ele amou tudo que Ele tinha criado. E com Adão também, Ele demonstra o seu amor extremamente visível com Adão. Aí você se pergunta, mas Adão pecou e Ele expulsou Adão do jardim lá no Éden? Mas sim, Deus demonstrou amor nesse ato de expulsar Adão. Deus demonstrou o seu amor a Adão. Deus fez de tudo que Ele tinha preparado de melhor, colocou em um jardim no Éden e deu a Adão. Então Adão tinha posse de tudo aquilo, e todos os finais de tarde Deus ia até Adão. A presença de Deus ia até Adão falar com ele, porque Deus o amava. E como um pai que ama, deu a Adão também escolhas. Falou: Adão, de tal fruto você não pode comer, você pode comer tudo à sua volta, até da árvore da vida você pode comer, só não coma da árvore do conhecimento. Porque Adão poderia olhar, tocar no fruto da árvore do conhecimento. Adão teria total acesso à árvore do conhecimento, porque creio eu que era uma árvore muito linda. Então Adão poderia sim se achegar até a árvore, olhar. Deus só deu essa ordem: não coma. Dos outros frutos você pode comer. Deu a ele uma mulher adjuntora. Mesmo assim, Eva caindo e dando a Adão fruto, mesmo assim Deus não deixou de amá-los. Deus não deixou de amar a sua criação. Tanto que Deus os expulsou do jardim do Éden, e antes de expulsá-los, deu a eles roupas, deu a eles vestes, e expulsou ali do jardim para que eles não comessem do fruto da vida e vivessem pecadores eternamente. Então você percebe o grau do amor de Deus, você percebe o amor que Ele transmitiu naquele momento, mesmo sendo uma expulsão de um filho. Mas Ele sabia que esse filho um dia tornaria até Ele. Ele sabia que nós tornaríamos até Ele. Por isso que o plano de Deus é totalmente perfeito. Deus o expulsa, dando a ele uma segunda chance, dando a ele o livre arbítrio. E não foi diferente com outros servos dele, não foi diferente com outros filhos ao decorrer de todo o longo período da Bíblia, toda a história da Bíblia. Deus demonstra seu amor em todas as áreas. Antigamente o povo, quando pecava, quando estavam em pecado, o sacerdote ia até o tabernáculo, fazia ofertas, holocaustos para tirar o pecado do povo. Mas só que nós não, porque hoje a gente vive pela graça. O povo antigamente não se contentava. O povo se acostumou, se acomodou tanto diante de Deus que Deus não aceitava mais sacrifícios. O povo, creio eu, que pensava assim: pronto, pequei, é só pegar uma ovelhinha ali, novinha, uma ovelhinha perfeita, sem rugas, vou lá levar para o meu sacerdote para ele pagar pelos meus pecados. Porque Deus chegou um momento que não se agradava mais de holocaustos, não se agradava mais daquilo. Ele queria para si a sua criatura perfeita. Ele queria para si a sua criatura que fosse servos dele, que fizesse a vontade dele, não isse contra a vontade dele. Então nós vemos no Antigo Testamento um Deus justo, um Deus fiel, um Deus de amor, mas um Deus rígido, porque você não fazendo a vontade dele, certamente você morreria. Antigamente Deus habitava no meio do povo, Deus falava com o povo, Deus habitava na terra, Deus se manifestava com todo mundo. Ele
tinha total controle de tudo. Só que chegou uma hora que virou bagunça. E Deus não se agradou mais daquilo. Até que então chegou a hora, como diz em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, sem ele nada teria feito. E em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deu seu Filho unigênito. Deus deu o seu único Filho por amor a nós. Imagino quão grande é esse amor. É um amor tão grande que nunca ninguém vai saber explicar, a não ser Ele. Deus, cansado de holocaustos, Ele não se agradava mais com aquilo. Então o plano perfeito dele foi dar o seu Filho como holocausto por amor a nós. Quão grande é este amor de Deus por nós. E quando eu subi aqui no monte para falar desse tema maravilhoso, você pode contemplar toda a visão, toda a criação de Deus, que não há explicação, não há explicação para tudo que Ele criou. Nem mesmo a ciência pode explicar tudo isso. Nem mesmo a ciência pode explicar a grandeza do nosso Deus. Eu subi no monte, me veio uma palavra sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, no decorrer do seu ministério, Jesus era amor. Jesus Cristo, Ele transmitiu o amor. Jesus transmitia amor de uma forma incondicional. E me veio uma palavra, Jesus no Getsemane. Vou ler para vocês em Mateus 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa parte aqui em Jesus no Getsemane, já tinha entendimento que já era chegada a hora dele morrer por nós, já era chegada a hora dele ser traído. Ele subia todas as vezes ao monte orar. Ele subia no começo da tarde e virava o dia orando, falando com o Pai. Todas as vezes que ele saía de manhã do monte, ele já sabia tudo o que ele tinha que fazer. E aqui no Getsemane, o Espírito de Jesus tem uma breve certeza que falou com ele, que ele já estava entristecido, que era chegada a hora dele. E ele falou o seguinte com o Pai: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, irmão, era humano igual nós. Jesus era de pele, de sangue. Jesus tinha sentimentos. Jesus tinha tudo o que você sente, ele sentiu. Jesus, ele não foi diferente de ninguém. Ele se fez carne. Ele se tornou pecador por você, mas ele não tinha pecado algum. Mas ele morreu no teu e no meu lugar. Jesus é a perfeição, é o amor perfeito. Jesus, não há explicação para o amor que o nosso Pai sente. E então ele disse: afasta esse cálice de mim, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, ó Pai, seja como a tua vontade. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas
a carne é fraca. A segunda vez orou dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça da tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os olhos estavam carregados, e deixando-os, de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Essa bela passagem você pode perceber que foi uma confirmação. Imagine, irmão, você com todo o amor que você tem no mundo, você demonstrando todo o amor, sendo compreensivo em tudo, fazendo todas as vontades do Pai, você sendo a melhor pessoa do mundo, você sabendo que você vai ser traído, você sabendo que você vai ser morto, você vai ser judiado, você vai ser castigado, vão bater em você, vão cuspir em você, vão te colocar em um madeiro, pregar as suas mãos, os seus pés, vão colocar uma coroa de espinhos em você, vão te chicotear. Irmão, creio que qualquer um ficaria abalado, mas Jesus ali naquele momento recebeu uma confirmação do Deus Pai. Naquele momento, Jesus viu que ninguém seria capaz a não ser Ele, que ninguém, não existia mais ninguém no mundo capaz de morrer pela tua vida, pela minha vida, somente Ele era capaz. Então ele foi pela primeira vez, pela segunda vez orar, e na terceira ele já tinha a confirmação decretada do Pai do que ele tinha que fazer. Ele foi traído, vieram buscar ele foi como uma ovelha, uma ovelhinha pura, uma ovelhinha sem rugas, sem máculas, perfeita, e foi como um holocausto perfeito, calado, ele foi quieto, Imagina, irmão, alguém chega pra você e começa a te bater do nada, qual seria a sua reação? Bater de volta, seria bater e retrucar novamente na mesma carta, mas Jesus não. Jesus ali foi massacrado, foi remido, foi amassado, quieto. Por isso que ele ministra: se alguém der um tapa em um lado do seu rosto, dê o outro lado. Isso é uma demonstração de amor que ninguém será capaz de alcançar. E Jesus, durante seu ministério, durante todo o seu decorrer, ele ministrou o amor, a perfeição. A vida em Jesus era abundante. A vida nele era abundante. Então todo momento ele não perdeu uma palavra que sequer. Toda vez que saía dele uma palavra, era palavra de edificação, era palavra de entendimento, era palavra de sabedoria. Assim como eu disse no tema passado, era palavras prósperas, palavras sábias de entendimento. O próprio Espírito o guiava. E ele ministra isso para nós, para a gente viver no Espírito, para a gente viver através do batismo, viver pelo Espírito, viver em amor, viver em harmonia. Jesus fazia maravilhas. Ele disse: de graça recebeis o dom da cura, o dom da profecia, o dom de maravilhas, de graça os dê. Se você vê uma pessoa doente, você tem total poder para colocar a mão sobre ela, declarar cura no nome do Senhor Jesus. Pois todo aquele que é batizado, que é nascido do Espírito, tem os dons de Deus. Todos aqueles que crerem no nome dele têm a salvação, mas aqueles que crerem e se batizarem e fazerem a vontade de Deus, fazerem além da vontade de Deus, além do que ele pede, aquele herdará o reino dos céus e vai reinar com ele. Pois o milênio está aí, meu querido. Salvação é gratuita. Você creu, você confessou diante dos homens, você já é salvo.
Mas agora todo esse entendimento que você não tem, todas as coisas que você não faz, você vai aprender no milênio. Ok? Então, o amor é muito além do que a gente pode entender. É muito além do nosso entendimento que é amor. Mas nós temos o espelho que é Jesus Cristo, que foi o próprio amor estampado. Ele amou e Deus nos amou de tal maneira, né? 1 Coríntios 13, a suprema excelência do amor, ok? Diz, versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, me sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com essas coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Amém? O amor é tudo, mas havendo profecias carnais, havendo línguas carnais, cessarão. Hoje vemos muitas pessoas sendo conduzidas por falsos pastores, por falsos homens de Deus. Temos que meditar na palavra, buscar primeiro a Deus e, de tal forma, buscar primeiro a Ele, o entendimento e a sabedoria, e sempre perguntar ao seu pastor, ao seu sacerdote, ao seu líder, sobre aquilo. Sempre tirar todas as dúvidas, pois você tem irmãos para te ajudar a crescer na fé, te ajudar a crescer no entendimento, ok? Se um dia o seu pastor ministrar algo e Deus te revelar não é aquilo, converse com ele. Se o coração dele estiver maleável, se ele estiver maleável ao Espírito, a Deus, ele vai entender, ele vai te ensinar do jeito certo, ele vai guiar o caminho certo. Assim como muitos pastores começam um ministério pregando do seu próprio entendimento e nunca se guiando pelo Espírito, ok? Então chega alguém todo carregada de amor, ouve palavras que não é aquilo,
Houve profecias que nunca se cumprem e acaba o amor dela esfriando. Então devemos entender que o amor é tudo. É tudo além do que imaginamos. O amor que Jesus Cristo ministrou a nós é maior que tudo que podemos imaginar. Se não tiver amor, meu querido, você pode fazer a maior obra do mundo. Se não tiver amor, você pode salvar milhões de almas. Você pode salvar milhões de pessoas que chegará no céu. Não valerá de nada o seu amor. Muitos dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu realizei maravilhas, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Irmão, você pode ser um menino propaganda de Deus, ou você pode ser guiado por Deus. Tem toda a diferença ser um menino propaganda, uma mulher propaganda, ou um homem propaganda da palavra de Deus, ou ser guiado pelo Espírito. Veja o que você está sendo, veja os teus conceitos, as tuas atitudes, os teus caráteres. Deleita-te primeiro no Senhor, Ele tudo fará. Amém? Essa foi o tema de hoje. Esse foi dado a mim esse tema e eu quis falar sobre ele nesse lugar maravilhoso que é o monte. E eu quero agradecer a Deus por isso. Vamos orar, agradecer a Ele por esse entendimento. Já que estou aqui nesse lugar maravilhoso, me veio no coração de orar. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tema, por essa maravilha que eu posso estar contemplando aqui, Papai, que é a sua beleza e formosura, Papai. Nada, Papai, que o Senhor criou é em vão, sim tudo para o seu louvor e adoração, Papai. Coloque dentro de nós, Papai, o seu amor, que venhamos entender o quão grande é o teu amor, Papai. Que venhamos se deleitar no Senhor, Papai, para podermos compreender tudo, Papai. Seu Espírito venha ser manifesto em nós, Senhor Jesus. Nos dê o caminho e nos guie para a honra e glória do teu santo nome. Derrame sobre nós todo entendimento e discernimento de tua palavra. E nos mostre, Papai do céu, os caminhos do Senhor, pois somos servos. Seu favor imerecido e com sua graça seja derramado em nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado por morrer por nós naquela cruz, por nos cobrir com teu sangue e demonstrar todo o teu amor, Papai. Muito obrigado por tudo, Papai. Toda honra seja ao teu nome, para louvor e adoração a ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por estar ouvindo esse tema, esse assunto. Que Deus te abençoe, no nome santo do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Até mais. Até o próximo tema.